Chegamos à aula de interseção entre retas, uma aula assim importantíssima, porque cai, nossa, em tudo que é canto, porque é onde a gente começa a estreitar o conceito de retas, equações, sistemas de equações, possível, impossível, indeterminado, com a sua relação geométrica. Aqui eu vou fazer a análise dos sistemas. E é bem interessante porque, assim, eu não conheço nenhum professor de geometria analítica e álgebra linear que não cobre isso. Começa por aí. Segunda parte, essa coisa de sistemas tem muita forma de resolução. Por matrizes, por determinantes, formas algébricas, método de adição, substituição, escalonamento, tem muita técnica. Tem gente, inclusive, que começa... Então, falar de interseção de retas é investigar se há ponto de encontro entre duas retas. Você tem que imaginar a situação. Pode acontecer das retas se encontrarem e serem concorrentes em um único ponto. Concorrente é quem concorre, compete. Então eles estão competindo num único ponto. Nesse caso, as retas elas se cruzam, se tocam, elas concorrem entre si. Nós veremos no exercício que isso nos gerará um sistema possível determinado. Mas guarda essa informação para daqui a pouco. Pode acontecer que as retas elas não se encontrem. Que elas sejam, portanto, reversas. Quando elas não se encontram, são chamadas de reversas. É o caso de uma reta que passa por baixo e outra que passa por cima. Elas nunca se encontram. Mas ainda pode acontecer que, no caso das retas reversas, elas, além de serem reversas, sejam paralelas. Nunca se encontram. Nós veremos que isso gerará um sistema impossível, porque você está tentando colocar duas condições no sistema que não batem, e aí a matemática te empurra na cara. Opa, isso é impossível. Mas pode acontecer um terceiro caso, que é o caso de ser um sistema, no caso das retas, serem coincidentes, concorrentes em todos os pontos. Aí nós dizemos que elas são retas coincidentes. Na verdade, elas são a mesma reta. Aí você vai falar, beleza, é a mesma reta. A única coisa que a gente vai perceber é que a equação da reta de ambas, elas têm uma peculiaridade, que alguma coisa de uma será múltipla da outra. E eu sei que muita gente vai chegar nesse vídeo para aprender isso, porque é o grande desafio da geometria analítica para a maior parte dos alunos. Então a gente vai fazer o primeiro exemplo. Qual que é? Vamos ver se essas retas R1 e R2 são concorrentes, se elas se encontram. E se for, qual é o ponto de interseção? Ambas estão escritas na forma paramétrica. A R1 é x igual a 3 mais h, y igual a 1 mais 2h, e o z 2 menos h. E o R2 será 5 mais 3t no x, menos 3 menos 2t no y, e z igual a 4 mais t. Muita atenção aqui. Às vezes, as equações das retas são dadas com o mesmo parâmetro, h e h, ou t e t. Se acontecer isso, na hora da gente resolver os problemas hoje, você precisa trocar esse parâmetro para indicar que os parâmetros são diferentes. Há uma análise profunda sobre isso, mas vamos resolver o primeiro exemplo já, sem enrolação. Vamos fazer então esses exemplos com bastante cuidado, entender o que está por trás de encontrar a interseção, ou melhor dizendo, a posição relativa entre duas retas. Eu às vezes falo interseção, às vezes eu falo posição relativa, porque no ensino médio, quando a gente tem duas equações, a gente fala se tem interseção, duas coordenadas, né? Tem interseção ou não tem interseção, pode ser paralelo, etc. Então a gente acaba falando meio assim. Aqui, na prática, o que a gente está fazendo é um estudo de posição relativa. O que significa isso? Eu quero determinar se duas retas, a posição delas, como está relacionada uma com a outra. Eu não bastaria dizer está do lado uma da outra. Isso é um conceito muito raso. Então eu digo que elas são reversas. Sendo reversas, podem ser paralelas, pode ser coincidente em todos os pontos ou em um único ponto, que nós diremos que é concorrente. Enfim, eu tenho as equações aqui e ambas estão na forma paramétrica. Aqui o parâmetro é h e aqui o parâmetro é t. Sem encontrar vetor diretor, que é 1, 2 menos 1, 3 menos 2 e 1. Sem encontrar pelo menos um ponto que pertencem à reta, 3, 1 e 2, 5 menos 3 e 4. Nesse ponto não são iguais, mas o que eu quero encontrar? Olha só, eu quero saber se existe valor de x, y e z que são iguais em ambas as retas. Porque
veja só, eu tenho no gráfico uma reta que vai para uma determinada direção. Vamos pôr no plano, já dá para entender. Tem uma reta que vai para cá. A outra reta vai para cá. O que é o valor x, y e o z, no caso? São as coordenadas de cada uma dessas retas. x1, y2, z3, por exemplo. E dessa outra reta? x2, y2, z3. Os valores de x, y e z nas retas podem assumir uma infinidade de valores, mas há restrição. Quer dizer, se o x é 5, o y dessa reta é menos 3 e 4. Não tem como ser outro. Beleza. O que é um ponto de interseção? É um ponto que o valor de x1 é igual ao valor de x2. Deixa eu escrever do jeito. O valor de y1 é igual ao valor de y2. E o valor de z1 é igual ao valor de z2. Tem gente que vai escrever só assim, x igual a x, y igual a y, z igual a z. É isso. Um ponto de interseção, ele coincide as coordenadas. As coordenadas são iguais, só que são as três. Não basta ser uma. Porque é isso que o pessoal erra. Olha só. Se eu coloco uma aqui, ó, esse ponto, vamos supor que tem o ponto 2 em x, 3 e 4. Sei lá, pode ser, qualquer um ponto. Agora, esse ponto aqui, 2, menos 5 e 4 também. Pronto. É o mesmo ponto? Não é, é evidente. A coordenada x é igual? É. 2 e 2. Tem interseção? Não é o mesmo ponto. Até tem interseção, mas não é o mesmo ponto. Para garantir que é o mesmo ponto, tem que ser óbvio para você que as três coordenadas têm que ser iguais. Essa, essa e essa. Não basta só uma. Se for só uma, não tem como. Se você acreditar que basta uma só, todos os seus sistemas serão possíveis e determinados. Porque a maioria deles. Porque a maior parte das retas passa em todo o eixo real, para x, para y e para z, a menos que seja paralela a um dos eixos. Tem coisa aí, né? Tá, então a gente vai igualar. Eu vou tentar respeitar o espaço aqui, porque é bastante coisa. Ó, vamos escrever a equação? O que eu tenho na primeira? 3 mais h é igual a 5 mais 3t. Na segunda, 1 mais 2h é igual a menos 3 menos 2t. E na última, 2 menos h é igual a 4 mais t. Na prática, o que eu tenho que fazer, então, é resolver um sistema de equação para a variável h e para a variável t. Aqui eu tenho um sistema com 3 equações, 2 incógnitas. Então, eu vou trabalhar com essa equação. Como que eu faço, geralmente? Mas aqui você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Eu coloco tudo que tem variável de um lado e número do outro. E depois eu escalono. Então, vamos entender isso aqui, ó. Eu vou fazer, ó, h menos 3t, isso é igual a 2. Depois, 2h mais 2t, isso é igual a menos 4. E, finalmente, menos h menos t, isso é igual a 2. Já escrevi alguma coisa aqui. Legal. E agora, eu escalono. Como tenho 3 sistemas para resolver aqui, eu vou fazer o primeiro de um jeito, depois eu faço o segundo de outro. Não, vou fazer tudo por escalonamento, que eu gosto mais. Então, como que eu faço isso daqui? Ó? Eu tenho que eliminar as variáveis. E eu vou multiplicar, fazer o seguinte. Veja que se eu somar a primeira com a terceira, eu já elimino o h, que é o meu objetivo. E se eu somar 2 vezes essa menos essa, eu já elimino outro h. Então, eu vou fazer as seguintes transformações. Vamos lá, vou escrever com cuidado. Eu vou fazer a linha 1 vai ficar igualzinha, não vai mudar, não vou mexer nela, vou deixar ela assim, ó. H menos 3t igual a 2. Legal. A linha 2, vamos ver a linha 3 primeiro? A linha 3, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a linha 1 e somar com a linha 3 anterior. Essa seta significa recebe. A linha 3 recebe a composição da linha 1 com a linha 3. Então, eu vou somar, ó. H somado com menos H dá 0, menos 3t com t dá menos 4t é igual a 2 com 2 igual a 4. Somei aqui. Nessa outra aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, L2, eu vou pegar 2 vezes a linha 1 e subtrair a linha 2. Por quê?
porque eu quero zerar também. Olha quando eu escalono que essa equação ela é mais simples, porque aqui eu já sei t é igual a menos 1. Opa! Mas eu vou fazer a mesma coisa aqui para a gente tentar entender o que está acontecendo aqui. Vamos lá, vou multiplicar duas vezes a primeira, fica 2h menos a de baixo. 2h menos essa dá 0. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos essa dá menos 8t. Igual a 2 vezes essa, que dá 4, menos menos 4 dá 8. Legal? Comecei a escalonar isso daqui. Nesse sistema, eu já consigo resolver praticamente inteiro. A terceira equação, ela está me dizendo assim, ó, t é igual a menos 1. A segunda equação está me dizendo assim, t igual a menos 1. Opa, que bom, porque se desse valores diferentes, isso indicaria que é um sistema impossível. Não é o caso. E na segunda eu continuo, h menos 3t é igual a 2. Vamos testar qual tem que ser o valor de h para isso aqui acontecer? H. Então, nós vimos no primeiro exemplo que quando as retas são concorrentes num único ponto, o sistema de equação nos mostra que ponto que ele é. Existe solução do sistema de equação. E essa solução é um único ponto, uma única solução. Por isso que nós dizemos que o sistema é possível, porque há solução, e é determinado, porque determina-se uma única solução, que é o ponto de encontro das duas retas. Agora a gente vai ver um segundo exemplo que gerará um sistema impossível. Se ele é um sistema impossível, é um sistema que não tem solução. Nós colocaremos no sistema duas retas e tentaremos fazer com que elas se igualem, que os pontos delas se igualem. Nós veremos que isso é impossível, quer dizer, as retas não têm pontos em comum. Por isso que é um sistema impossível. É uma condição que você está forçando nas retas que ela não acontece. Então, as retas serão reversas. Pode até ser paralela, reversas no geral. Que retas são elas? A reta y igual a 2x menos 3, z igual a menos x, que está na sua forma reduzida. E a reta x igual a menos t, y igual a 4 menos t e z igual a 2 mais 2t, que está na sua forma paramétrica. E aí, vamos verificar se tem interseção. Agora, ambas estão em formatos diferentes. Tem uma pequena modificação no começo, mas o importante é a análise posterior. Bora! Então, no caso anterior, encontramos um sistema possível determinado e agora faremos um sistema impossível. Mas eu não sei disso ainda, eu acho que vai dar impossível, tá? O que tem de diferente nesse problema em relação ao anterior? Que uma das equações está na forma reduzida e a outra na forma paramétrica. Eu faço interseção entre retas sempre na forma paramétrica. É o meu jeito de fazer. Mas se você quiser mudar, você inventa o teu. Você pode fazer do outro. Ele dá certo, mas é que eu não tenho prática. Eu aprendi fazendo assim e eu acho mais fácil. Então, o que eu tenho que escrever? Tem que escrever a forma paramétrica. Então, essa equação 1, eu vou dar uma modificada. Eu vou escrever x, y é 2x menos 3, só que eu não gostei desse 2x. Vou fazer o seguinte, desculpa. Em vez de chamar o parâmetro de x, que é o caso do que aparece aqui, eu vou chamar o parâmetro de t. Aí, não, de t não vou chamar de t, porque t já tem. Vamos chamar de h. Melhor, vamos começar aqui de novo. Ó. Então, em vez de chamar de x, de t, chamar de h. Porém, eu não posso ter o mesmo parâmetro para uma reta que para outra, porque são coisas distintas. Um é o multiplicador desse vetor diretor e outro desse, que não tem nada a ver um com o outro. Então, eu vou chamar x de h, só para você entender a importância do parâmetro aqui. O y é 2h menos 3. Não é 2x menos 3? 2h menos 3. E o z? O z é... Qual que é o z mesmo? Menos x, então menos h. Pronto. Achei. Sei o vetor diretor, sei um ponto, conheço a reta 2 aqui. Essa aqui é a reta 1, no caso, né? Então, legal. Já avancei com isso aqui. Que mais? O que eu tenho que fazer para garantir que há interseção? Igualar as coordenadas x, y, z de cada uma das retas. Isso vai me gerar um sistema de equações igualando. Então, vamos tentar igualar as retas. Estou batendo com as cores aqui, vou fazer de preto. Fazer o seguinte. X igual a x. H é igual a menos t. Y igual a y. 2h menos 3 é igual a 4 menos t. Z é menos h igual a 2 mais 2t. É esse o sistema que eu tenho que resolver para h e para t. Três equações, duas variáveis. Tem mais equação que variável,
Pode ser um sistema impossível, possível determinado, sei lá. Vou escrever na forma que eu gosto para escalonar. Na primeira, h mais t dá 0. Significa que o h pode ser 2, daí o t vai ser menos 2, o h pode ser 3, o t vai ser menos 3, ou ambos podem ser 0, enfim. Vai ser um número e o seu oposto. Aqui, ó, 2h mais t, isso é igual a 7. E nesse, eu não gosto de menos h. Tá, mas vai ficar assim, menos h, menos 2t, igual a 2. Eu geralmente deixo tudo positivo, mas deixa assim mesmo danado. Então vamos lá. Eu vou resolver esse sistema de equações. Agora é aula de resolver sistema de equação por escalonamento nesse caso. Como que eu vou fazer nesse primeiro caso? Na linha 1, eu vou manter. Não vou mexer nela. A linha 2, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que multiplicar 2 vezes a linha 1 para eu gerar 2h aqui. Eu quero eliminar esse 2h. E aí eu vou subtrair a linha 2. E substituir o resultado lá. E a linha 3, eu vou fazer o seguinte. Eu vou só somar. Linha 3 com linha 1. É isso que eu vou fazer. Vamos ver quanto vai dar nesse caso? Vamos lá. Na linha 1, eu mantenho h mais t, sei que é 0. Ótimo. Na próxima linha, eu somo. Ó, eu vou fazer a terceira primeiro, que ela é mais fácil. Ó. H somado com menos H dá 0. T somado com menos 2T dá menos T. E o que mais eu tenho aqui? 0 somado com 2 é igual a 2. T igual a 2. Alguém já vai falar, ô professor, T igual a 2. Então eu substituo aqui. Dá um pause aqui para você entender. Se eu substituir T igual a menos 2, que é o que eu encontrei aqui, ó, T igual a menos 2. Vamos dar uma pensar nisso aqui. Não vou continuar ainda a resolução. Mas o aluno que nasceu de 7 meses vai falar assim, ó, T é menos 2. Opa! Se o T é menos 2, o X é 2. Não é? E o Y? Ah, o Y é... tem que fazer a conta, né? Mas deve dar 6. E o Z também conheço. Então você fala, interseção. 2, tanto e tanto. Pronto, você errou. Porque esse ponto 2, tanto e tanto, ele existe na reta 2. Mas não significa que ele também está na reta 1. Para eu garantir que esse ponto, que eu sei que está na reta 2, também está na reta 1, eu tenho que garantir que existe um H que sai daqui que atenda aquela condição. Então, vamos prosseguir para ver o que está acontecendo. Vamos lá. Linha 2 recebe 2 linha 1 menos linha 2. Então, menos 2 esse somado com esse dá 0. Menos 2 esse somado com esse dá menos t. E eu não estou gostando do símbolo que eu estou colocando, está ficando tudo negativo. Tem um jeito de deixar tudo positivo, mas enfim. Esse menos 2 esse dá menos 7. Opa, cagou. Olha só. T, olha o que está escrito nessa equação. Eu vou fazer o seguinte. Vou escrever aqui. Ó. H mais T é 0. A primeira equação está falando assim. T igual a 7. A segunda equação, T igual a menos 2. O T é 7 ou o T é menos 2? Nenhum. Não tem como ser os dois simultaneamente. Aqui, a gente precisa refletir sobre isso. Criei um sistema de equações em que cada equação está mostrando uma condição, uma restrição que acontece quando eu comparo o x de ambas as variáveis. Entretanto, essa restrição, ela não é independente. Ela está vinculada à variável y e à variável z. Sistema de equação é vínculo. Vínculo significa que todas essas equações, todas essas propriedades têm que ser validadas junto. Então, a propriedade mãe aqui é x1 é igual a x2, beleza, atende uma delas. y1 igual a y2, tem que atender as duas. E como se não bastasse, z1 igual a z2. Quando eu encontrei esse t igual a 7 numa equação, uma delas, ou uma combinação delas, está sendo atendida. Mas quando eu vejo que o t também tem que ser menos 2, eu vejo que uma equação atende, não necessariamente essa que eu estou apontando, e outra não atende. Não tem como. É impossível você estar falando de interseção. Quer dizer, você pode pegar um ponto que a coordenada x bate numa parte, bate na outra, fechou. Não é o que a gente quer. A gente quer um ponto que as 3 coordenadas coincidam. Por isso que esse sistema que eu encontrei aqui, ele é um sistema impossível. Aqui fica um exercício para você. Substitua t igual a 7, você vai encontrar um ponto, e veja se ele está lá. Substitua t igual a menos 2, você vai encontrar um ponto, veja se ele está lá. Garanto para você,
não está na reta 1, embora você consiga gerar na reta 2. É importante você ver isso. Na classificação do sistema, esse aqui é um sistema impossível, não tem solução. Não tem solução, contraria a condição geométrica que a gente estava analisando. Estava analisando a interseção entre as retas? Não há. Portanto, o que acontece aqui? Não acabou esse exemplo. Puxa vida. Vamos ver. O que acontece que eu cheguei à conclusão até o momento? Essas retas aqui, elas não se encontram. De alguma forma. Ela pode estar para cá e a outra está passando lá em cima. Então, elas não se encontram de jeito nenhum. Mas o que pode acontecer? Pode ser que elas sejam reversas ou pode ser que, além de reversas, elas sejam paralelas. Então, eu preciso testar, geralmente, para analisar a posição relativa, se as retas são paralelas. Para isso, vamos dar uma olhadinha nos vetores diretores? O vetor diretor da reta 1, ele tem coordenadas 1, 2 e menos 1, que são os multiplicadores de H. A reta 2 tem como vetor diretor menos 1 e 2. São múltiplos? Não são, né? Afinal, aqui, ó, vezes menos 1, beleza? Vezes não deu. Como não são múltiplos, V1 não é paralelo a V2. Conclusão, as retas são reversas. Bem legal isso. Tem mais um aí pra gente sofrer. Vamos sofrer junto comigo? Opa! No exemplo anterior, obtivemos um sistema impossível. E nós vimos a interpretação geométrica do sistema impossível. E são retas que são reversas. Agora, nesse último, geraremos um sistema possível, só que indeterminado. Sistema possível significa que tem solução, mas indeterminado porque não há uma única solução. Existem infinitas delas. Então, será o caso das retas concorrentes. Essas duas equações, como eu já sei que é SPI, embora a gente vá testar, já sei que essas equações, embora sejam diferentes, representam a mesma reta. E lembra que eu falei já desde o começo das aulas de reta que existem infinitas equações para representar a mesma reta? Que problema? Aqui eu tenho as mesmas retas representadas por duas equações diferentes. Temos que ver de alguma forma que se trata da mesma equação. No caso, a reta 1, y igual a menos 3x mais 2, e z igual a 2x menos 5, e o R2, x mais 2 sobre 2, y menos 1 sobre menos 6, e z sobre 4, está escrito na forma simétrica. Olha só uma coisa interessante que acontece aqui. Quem está ligeiro, acha o vetor diretor da primeira. É 1, menos 3 e 2. Quem está ligeiro, acha o vetor diretor da outra. É 2, menos 6 e 4. Opa, que esse vetor diretor nem é o mesmo. São múltiplos para quem é ligeiro. Mas você pode ter vetores diretores com a mesma direção e não estar falando da mesma reta. Serem reversas, paralelas. Opa, será que é o caso? Vamos testar no exemplo. Como se a coisa não pudesse ficar pior, a gente tem sistemas que são possíveis e indeterminados. Você pensa assim, já entendi, professor, o que a gente faz? Escreve a forma paramétrica, iguala x, y e z, verifica se tem solução, tendo uma solução é concorrente, tendo nenhuma solução reversa, podendo ser paralela. Opa, se pode ser paralela, testamos paralelismo pelo vetor diretor. E o último caso, eles podem ser coincidentes. Como se não bastasse, a gente tem uma forma de escrever a solução dos sistemas possíveis indeterminados, que é assim o ponto nó de quase todos os cursos de álgebra linear. Porque, como se não bastasse a gente encontrar o sistema possível indeterminado, a forma de escrever a solução é um vetor. E, nossa, isso é bem doido, mas vamos ver, primeiro achar e depois fazer essas coisas. Essa parte eu já... Você percebe, né, quem está acompanhando o curso, que a esse momento o curso começa a ganhar vida, né? Porque agora a gente fala de coisas que são realmente interessantes do ponto de vista do curso, do que a gente precisa aprender. Então, fica tudo bem mais legal, né? Do que ficar fazendo desenho, ficar fazendo setinha, não sei o que, né? Enfim, como que eu faço para encontrar? Tenho duas retas, forma reduzida em x, forma simétrica. Como que eu calculo interseção? Igualo x, y e z na forma paramétrica. Então, eu devo escrever cada um deles na sua forma paramétrica. Vamos escrever o R1? Reescrever o R1? Como que é? Então, eu vou chamar o parâmetro x de t. Tem gente que escreve o x mesmo e usa o x na equação. Não tem problema, mas você lembra o que está fazendo? O y é
menos 3t mais 2. E o z é 2t menos 5. E a reta 2? Essa a gente não transformou, né? Na forma paramétrica, x, y, z. O que eu preciso ter para escrever a forma paramétrica? O vetor diretor, um deles, e um ponto. Que ponto que existe nessa reta? Vamos pôr x igual a 0? 0. Se o x for 0, o y, 0 mais 2 sobre 2 dá 1. 7. 1 mais 6 dá... Não. Vamos fazer para quem não ficar triste. Ó, 0 mais 2 é igual a 2. Isso é igual a y menos 1 sobre menos 6. Então, aqui 0 mais 2 dá 1, igual a y menos 1 sobre menos 6. Y menos 1 é igual a menos 6. Y igual a menos 5. Menos 5 pertence à reta. E o 1 também será igual a z sobre 4. Então, z é 4. Então, eu sei que esses pontos pertencem à reta. Vou escrevê-los ali pra gente. Ó. X é 0, o y é menos 5 e o z é 4. E sei do vetor diretor. 2, menos 6 e 4. Então, fica 2h. Não use a mesma variável se você está tratando de outra reta. Menos 5, menos 6h. E 4 mais 4h. Pronto. Escrevemos as formas paramétricas. O que a gente faz na sequência? Iguala as variáveis. X, y e z. Vamos igualar? Vai ficar assim. Ó. Nesse sistema, eu terei t igual a 2h. Terei menos 3t mais 2 é igual a menos 5 menos 6h. E terei 2t menos 5 igual a 4 mais 4h. Vamos resolver esse sistema. O que eu faço? Variável para um lado, letra para o outro. Então, vai ficar assim. Ó. T menos 2h é 0. Aqui eu pus t antes, tá? Então menos 3t mais 6h. Isso é igual a menos 7. Não gostei desses números. 2t, o 2t vem antes. Menos 4h. Isso é igual a menos 9. Vamos resolver esse sistema. Aqui eu tenho que fazer as contaradas, né? Eu vou multiplicar a primeira por 3, somar com essa, e depois por menos 2, somar com essa, para a gente conseguir resolver. Então, ó, a linha 1 vai continuar igual. A linha 2, como eu quero sumir com esse 3, eu vou multiplicar 3 vezes a linha 1 mais a linha 2. Lembra que eu falei sobre escalonamento? Procurar aí na internet, mas dá para acompanhar, né? Quem teve alguma noção. E aqui, menos 2, linha 1, mais linha 3. Tá aqui. Então, vamos fazer a conta disso aqui tudo. A linha 1 mantém igual. T menos 2h igual a 0. A linha 2, o que tem aqui? 3 vezes essa somado com essa. Então, 3 vezes essa dá 3t. Somado com menos 3t dá 0. É o que eu gostaria. 3 vezes essa dá menos 2h. Somado com 6h dá 0. 0. 3 vezes 0 somado com menos 7. Menos 7. 0 igual a menos 7. Agora deu um sistema impossível. E 0 somado com menos 9 vai dar 0 igual a menos 9. Tive até que pausar aqui para ver o que estava acontecendo com esse sistema, porque ele não ficou possível indeterminado. Ele ficou impossível, né? 0 igual a menos 7, 0 igual a menos 9. Significa que eles não são reversos. E como eu já gravei, e já fica aí nessa aula, vamos fazer esse e aí vou fazer mais um, tá? Porque, né, a gente quer aproveitar. O que eu vou fazer aqui, ó? É um sistema impossível, são reversos. Mas aí a gente testa se são paralelos, né? Então eu vou testar aqui se são paralelos. Qual que é o vetor diretor da equação 1? É 1, menos 3 e 2. E o vetor diretor da equação 2? É 2, menos 6 e 4. Você percebe que um é múltiplo do outro? Vezes 2. Portanto, eles são paralelos e as retas são paralelas. Eu testei isso no software, no GeoGebra, por isso que deu coisa. Vamos fazer para pesquisar e aí gravar mais um. Não vou nem pôr o enunciado, vou escrever no quadro aqui. Que dê impossível, sistema possível indeterminado. Eu quero retas que tenham a mesma equação. Vamos lá? Em breve. Gerei mais um quarto exemplo. Foi da cabeça. É para dar sistema possível indeterminado.
para a gente poder continuar a explicação. E depois eu explico como que eu tirei uma equação da cabeça. Mas basta saber que você precisa conhecer um ponto e um vetor diretor. E eu quero que seja a mesma equação, então na verdade essas duas equações parecem que não, mas representam a mesma reta. Só um porém, em vez de colocar t, eu vou colocar h em todos, tá? Por quê? Porque para já simplificar na hora de igualar e escrever o sistema. Como que eu determino a interseção entre os pontos? Eu vou fazer assim, ó. 2 mais t terá que ser igual a 4 mais 2h. 3 mais t terá que ser igual a 5 mais 2h. E 4 mais 2t terá que ser igual a 8 mais 4h. Vamos resolver. Então, eu escrevo o seguinte. T menos 2h, isso é igual a 2. T menos 2h, isso é igual a 2. E aqui, 2t menos 4h, isso é igual a 4. O que eu percebo dessas equações? Essa equação e essa equação, elas são iguais. Portanto, representam a mesma equação. Então, eu elimino as duas. Por que na verdade, embora não pareça, essas duas equações, elas têm informações redundantes. Quer dizer, elas estão apresentando a mesma coisa para nós. Então, porque eu estou falando de coisas que são iguais. Então, essas duas equações são redundantes. E essa? Como essa daqui é o dobro da outra, ela também representa a mesma coisa. Então, em álgebra linear, quando uma equação é múltipla da outra, ela está representando a mesma coisa. Então, ó, esse vezes esse vezes esse é a mesma equação. Nós chamamos, para quem viu esse escalonamento, nós chamamos isso das operações elementares de matriz. Legal. Então, o que eu chego aqui? Ó? Que o t menos 2h é igual a 2. Ou que o t é igual a 2 mais 2h. Olha só, determinei um valor de t. Determinei, portanto, o valor de x. Vou colocar assim, ó. T. Se eu sei o valor de t, qual será o valor de x? Opa! Eita! Peraí. Determinei isso aqui, ó. 2 mais t. Qual será o valor de y? 3 mais t. Qual será o valor de z? 4 mais 2t. Essa equação aqui, que representa essas todas, ela indica para mim uma reta, um sistema possível para os valores de t, mas indeterminado. O que significa que essas retas que eu medi, na verdade, são a mesma reta. Ficou meio confuso aqui no final, por causa que era para o problema terceiro ser assim, mas eu acredito que deu para entender com tranquilidade. Na próxima aula, nós vamos fazer planos, trataremos sobre planos e é a 6ª parte daí do curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Continuem firmes.